Todos os anos, a igreja, no segundo domingo da Quaresma, nos coloca este texto da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Esse ano nós estamos no ano C, então ouvimos de São Lucas, porque São Marcos e São Mateus também narram este acontecimento. Jesus havia predito aos discípulos que ele iria para Jerusalém e lá ele iria sofrer a paixão e que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E essa informação causou desconforto nos discípulos. Começaram a questionar muita coisa, pois haviam deixado tudo para seguir Jesus. E de repente agora, Jesus aparece dizendo que vai morrer e que a morte dele vai ser a morte mais vergonhosa que existia naquele tempo. Embora eles não falassem, esse desconforto estava no coração deles. Então Jesus toma consigo esses 3, Pedro, Tiago e João, e os convida para subir, talvez um dos montes das colinas mais altas que se tem naquela região ali das terras de Israel, o Monte Tabor. Quando a gente visita Israel, é um lugar onde o ônibus não sobe. Precisa ficar na base do monte e pegar carros pequenos e de pequenos grupos subir até lá, na grande igreja que tem lá da Transfiguração. E Jesus escolhe esses 3 para que eles vejam algo que talvez possa acalmar o seu coração. E o evangelho que nós ouvimos diz isso. Enquanto Jesus rezava, Jesus os chamou para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Esta palavra, seu rosto mudou de aparência enquanto rezava. Talvez isso seja importante para nós que talvez ainda não tenhamos descoberto a função da oração. A oração pode mudar tudo na vida, até a aparência. De vez em quando você olha para a cara de algumas pessoas e diz assim: nossa, não, fulano acho que está precisando rezar, viu? Que olha, precisa tirar essa carranca da cara, não? Acho que tem que rezar mais, não? Talvez seja de vez em quando bom você falar para sua esposa, né? Viu? Dá uma rezadinha, vai. Fala para o seu esposo, dá uma rezadinha, melhora essa cara um pouquinho. Quando a gente reza, né, o rosto muda. Às vezes a gente fica um tempão tratando e fazendo isso e fazendo daquilo. Olha Jesus dando aqui a dica, né? Reza mais. Não precisa tanto tratamento assim, mais oração já ajuda. O rosto muda de aparência. A oração, ela pode mudar todas as coisas. Ela tem essa capacidade de ir mudando tudo. E nós precisamos descobrir essa eficácia e ganharmos mais gosto pela oração. Santa Madre Teresa de Calcutá, um dia as freiras lá na Índia, o trabalho começou a crescer muito e elas eram poucas, né, as irmãs da caridade, e as freiras chamaram Santa Madre Teresa e disse assim: irmã, dá um jeitinho para nós aqui, porque tá difícil dar conta de tudo, é muito trabalho, é muita gente chegando, é muito doente para a gente cuidar. E aí nós ainda temos os nossos compromissos religiosos. A gente tem que ficar 2 horas dentro da capela rezando todo dia. Ajuda a gente, irmã. Ah, é? Tá bom, deixa comigo, eu vou ajudar vocês. A irmã pegou, entrou na capela, ficou rezando lá um tempão. Saiu da capela com um papelzinho na mão escrito e colocou fixado no quadro de avisos lá da casa: a partir de hoje, todas as irmãs da caridade devem fazer 3 horas de oração por dia.
As freiras ficaram loucas. Correram atrás de Madre Teresa. Irmã, nós viemos reclamar para a senhora que já não está dando conta das coisas, que o dia está ficando curto para cuidar de tudo e das orações, e a senhora vai lá e coloca 1 hora a mais ainda. E a irmã disse: minhas filhas, se com 2 horas de oração a gente não está dando conta, não é tirando o tempo de oração que a gente vai dar. É preciso rezar mais, porque a oração coloca todas as coisas no lugar. A oração coloca todas as coisas no lugar. Não é o tempo de oração que nós devemos diminuir, mas quem sabe aumentar, para que neste tempo de oração nós tenhamos as luzes da graça de Deus que muda as coisas, que muda o nosso rosto, que muda as coisas à nossa volta. A oração coloca tudo no lugar. E Jesus transfigurou-se diante dos discípulos para mostrar-lhes como é que ele ficaria glorioso, porque logo depois Jesus iria sofrer a paixão, a flagelação, as surras que Jesus levou, os açoites pelos quais ele passou, desfiguraram o corpo de Jesus. Jesus ficou desfigurado. O profeta Isaías, na leitura que nós ouvimos na Sexta-feira Santa, vai dizer: ele não tinha nem aparência humana. Era alguém por quem passávamos e virávamos o rosto. Então ele ficou desfigurado. No Monte Tabor, Jesus ficou o contrário, transfigurado, para mostrar para os discípulos: olha, quando vocês me olharem lá na cruz, não fiquem com medo não. Quando vocês me olharem desfigurado, não permita que o medo tome conta do coração de vocês. Por quê? Porque depois eu vou ficar desse jeito que vocês vão me ver agora. É como se Jesus estivesse dando um spoiler para os discípulos, para dizer: olha, depois de todo o sofrimento, depois de tudo que eu passar, depois da cruz aonde eu morrer, fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar. Tudo vai terminar bem, as coisas vão acabar bem. Não se permitam serem tomados pelo medo, pelo pânico, pelo pavor, pelo desespero quando vocês me virem na cruz. Lembrem, não, a cruz não vai ter a última palavra. Queridos, é essa a palavra de Deus para mim e para você hoje. A esperança para nos fazer olhar para as coisas e entender que quando nós confiamos em Deus, que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, as dificuldades, o sofrimento, as perturbações da vida, que vão existir sempre, sempre, mas elas não têm a última palavra. Deus sempre vence no final. Deus sempre dá a sua ajuda, o seu consolo, o seu conforto, a sua fortaleza. Eis que faço nova todas as coisas. Está lá no finalzinho, depois que nós lemos a Bíblia inteira. Pegamos lá do Gênesis e vamos vendo a queda do ser humano no pecado, e vamos vendo, as vitórias e os fracassos. Ora o povo de Deus vence, ora o povo de Deus é vencido, ora as coisas caminham muito bem, ora as coisas não estão muito bem, e vem o Espírito Santo sobre a igreja e de repente começa a perseguir e matam os apóstolos. Lá no finalzinho do livro do Apocalipse, numa das visões de João, Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. Se confiamos nisso, nós começamos a caminhar com mais esperança. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Gênesis, Deus chama Abraão, porque ele o havia escolhido para ser o pai na fé de uma grande nação.
Deus chama Abraão para fora da tenda e fala para Abraão assim: olha para o céu e veja as estrelas, contemple as estrelas, pois é assim que vai ser a sua descendência, é assim que eu farei contigo, conforme as estrelas do céu, é assim que será a tua descendência. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque ele estava com medo, ele estava inseguro, ele estava tendo que deixar tudo por causa de Deus, estava tendo que abandonar a sua terra, abandonar tudo aquilo que ele havia construído ao longo da sua vida, para dar um passo no escuro. E Deus disse: mas eu faço uma aliança com você, Abraão, eu faço uma aliança com você. O que eu estou te prometendo é que a tua descendência será como as estrelas do céu. E esse é um jeito pedagógico de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes, com certeza, Abraão experimentava o desalento. Será que vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu fiz a escolha certa na minha vida? E aí ele parava, a noite caía, começavam a brilhar as estrelas e Abraão lembrava: não, Deus disse que vai dar certo. As estrelas me ajudam a lembrar que Ele fez uma promessa comigo, que Ele disse que a minha descendência seria como as estrelas do céu, e quem me disse isso não foi qualquer um, foi Deus. E se Ele me disse, então vai acontecer. Meu filho, minha filha, é necessário que na vida nós tenhamos algumas coisas que nos lembrem as promessas de Deus, que nos lembrem. Por que vocês casados, por exemplo, não podem andar sem aliança? Por quê? Porque ela te lembra algo grandioso que aconteceu na sua vida. Alguns, talvez por causa do trabalho, precise tirar, por causa da empresa, por causa das regras que existem dentro das empresas. Mas saiu do trabalho, coloca no dedo de novo. Não fica sem aliança, não. Porque em muitas situações você vai ter que olhar para a sua mão e dizer: eu tenho uma aliança com alguém. Existe uma promessa de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Existe uma promessa de Deus sobre aquilo que nós assumimos diante do altar. Isso vai te recordar a aliança. Nós padres, uma vez uma pessoa chegou e falou assim: o senhor usa esse negócio no pescoço, padre? Isso aqui é uma coleira. É uma coleira para mostrar que esse cachorro tem dono. Que eu não sou vira-lata. Que eu não sou cachorro sem dono, perdido, não. Isso aqui é um sinal que eu já fui encontrado por alguém. Ele colocou uma coleira no meu pescoço, eu sou dele. Isso é um sinal. E não é para que os outros vejam qualquer coisa, mas é para que eu lembre. A minha batina me lembra quem eu sou de Deus. Esses sinais. Abraão tinha as estrelas do céu. Abraão tinha as estrelas do céu. E quando ele pensava em desistir, ele olhava para as estrelas e continuava. E continuava, e tomou posse da terra. Quando você pensar em desistir, olha para a sua aliança. Olha para a sua aliança. E continua, e insiste, e persiste, e dobra o joelho, e reza, e jejua. E continua, não desiste. A tua aliança te lembra o que você assumiu e o que Deus te prometeu. Nós precisamos ter para onde olhar. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz assim: sede meus imitadores, irmãos, vírgula, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora repito chorando: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. São Paulo está dizendo, viu? Cuidado.
Se você for mirar a sua vida em alguma pessoa, mire naqueles que andam, que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Não fique pautando a sua vida, não fique olhando, não tenha como mira aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Eu já disse isso numa das homilias nesta semana que passou, que nós precisamos aprender a olhar para aqueles que estão um pouco mais adiante, já avançaram na vida da fé. Que a gente tem uma mania muito feia de olhar para a vida da gente e dizer assim: nossa, mas perto de fulano, nossa, eu sou bom. Perto de fulano eu sou uma belezinha. Não é assim quando tem algumas discussões lá na sua casa? Você vira para sua mulher e diz assim: ah, mas você quer que eu seja igual fulano? Que nem liga para a família dele? Vive caído na rua? É assim que você quer que eu seja? Seu filho chega com o boletim lá na casa, e você diz: nossa, mas foi tirar isso aqui. Aí ele pega e diz: mas sabe o fulaninho, filho do ciclano? Então, eu tirei 5, mas ele tirou 2. Para dizer assim, ó, perto dele eu estou bom. Mas São Paulo está dizendo hoje: não olhe assim não. Olhe para aquele que já está à sua frente, para que você diga: perto dele eu ainda preciso melhorar muito. Perto de fulano eu ainda estou engatinhando. Eu não olho para aquele que tirou 2 se eu tirei 5, mas eu olho para aquele que tirou um 8 e digo: ah, eu preciso estudar mais. Eu não olho a minha vida por aquele que está no pecado para eu justificar os meus erros, mas eu olho para aquele que já está na santidade para dizer: eu também posso alcançar. Foi isso que Jesus quis e fez com os discípulos. Ele quer e faz comigo e com você. Nos ajuda a olhar para Ele transfigurado, para que quando nós o vermos crucificado, nós possamos dizer: não, esta cruz foi só um momento. Queridos filhos, a palavra de Deus hoje é uma palavra de esperança, para nos fazer olhar para a direção certa, neste mar de angústias que o mundo vive, nesta insegurança que as pessoas estão, nesses medos que surgem o tempo todo. Cada dia é uma coisa diferente. A todo instante vão surgindo situações aonde vai trazendo esse aperto, esse desespero. E quantas pessoas estão vivendo síndromes e mais síndromes, e que não conseguem nem achar uma explicação. E de repente vem Jesus hoje para dizer: olhe para mim transfigurado, olhe para o meu corpo glorioso, olhe para como é que as coisas vão terminar. As histórias infantis, às vezes, elas podem nos ensinar muitas coisas. Antes de se ler a última página para dizer: e eles foram felizes para sempre, tem bruxa, tem caçador, tem veneno, tem um monte de coisa. Antes do viveram felizes para sempre, teve muita coisa ruim. Mas por que é que a gente lê? Ou por que é que você conta? Se é que contam ainda, tomara que contem. Pegue história infantil, conte para as crianças. Não deixe eles aprenderem sozinhos na frente do tablet, não. É mais gostoso quando o pai ou a mãe lê um livro para o filho. É mais gostoso. Isso marca a vida da criança. Isso marca a infância dos filhos. O que eles veem no tablet, eles não vão lembrar nunca mais.
Mas a noite que você senta na beira da cama para ler alguma história, isso eles vão lembrar para o resto da vida. Para o resto da vida. Mas por que é que você pega uma história dos 3 porquinhos para contar para uma criança de 3, 4, 5 anos? Se você não soubesse que o final seria bom, você não contaria. É o que Jesus fez com os discípulos hoje. Para que eles não tivessem desespero na hora da cruz, Jesus se mostra transfigurado para dizer: e no final nós seremos felizes para sempre. Existe um céu. As coisas não terminam desse jeito ruim, não terminam desse jeito ensanguentado, não terminam desse jeito assustador. Disse-nos São Paulo, e assim encerramos: nós, porém, somos cidadãos do céu, de lá aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele transformará nosso corpo humilhado e nos tornará semelhantes ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Meu filho, minha filha, que você possa viver esta semana, que você possa sair desta missa hoje com esta certeza: vai existir muita cruz, como existem muitas cruzes. Vão existir muitos momentos difíceis, mas Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma promessa na minha vida, e a promessa dele é que tudo vai terminar bem. A promessa dele é que tudo vai terminar do jeito certo. As dificuldades, os problemas e as provações não podem me impedir de continuar. Não pare na cruz. Continue, porque depois dela tem ressurreição.